Capítulo 11. Arco ou flecha? As flechas são polidas, mas os arcos são dobrados. Quando consideramos a vida e a trajetória de Paulo, concluímos que o apóstolo foi um grande arco. Antes disso, porém, Paulo foi uma flecha lançada por Ananias e Barnabé. Isso nos faz pensar em círculos de relacionamento por meio dos quais nós mesmos fomos lançadas para cumprir o propósito ou a vontade de Deus para nós. Muitas pessoas costumam supor e dizer que não precisam de ninguém, que não precisam de um arco algum, pois Jesus lhe basta. No entanto, a realidade é que todas nós precisamos de um arco, pois Jesus, o nosso arquiteto e arqueiro, usará arcos específicos para vivermos os sonhos do Pai. Toda improvável é uma flecha que precisa ser encontrada e lançada pelo arqueiro certo. É maravilhoso saber que Deus escolheu nós como instrumentos para tocar corações. Ele não nos exclui, mas nos deu o privilégio de sermos cooperadores de sua obra na vida das pessoas. Como flecha, Paulo precisou ser lançado, até que chegou o tempo de ser arco na vida de alguém e lançar Timóteo, seu filho na fé, rumo ao destino que Deus deu para ele. A vida cristã é uma caminhada, na maioria das vezes, de longo alcance. Isso quer dizer que a vida com Deus é pautada por etapas e níveis. À medida que crescemos no Senhor, avançamos também no cumprimento dos propósitos de Deus e frutificamos onde Ele nos plantou. Não raramente terminamos o dia cansada, ou por termos concluído toda a tarefa que nos incumbia e os compromissos para determinado dia, ou porque nos sentimos frustrada com uma relação de assuntos pendentes e pessoas frustradas conosco. Certa vez, triste pelo cansaço da segunda opção, busquei em Deus um alinhamento. Eu não queria enfrentar um esgotamento ou um estresse ministerial, muito menos me perder com tantas atividades. Era tempo de deixar que Deus ajustasse meu caminho. No livro de Atos dos Apóstolos, há um momento quando os prisioneiros, 12 discípulos, os primeiros 12 discípulos, já não conseguiam cuidar de todas as coisas, por isso foram direcionados a escolher homens que pudessem servir às necessidades sociais da comunidade cristã, a fim de que eles próprios tivessem tempo para se dedicar ao estudo e ensino da palavra. Foi considerando esse momento vivido pelos apóstolos que entendi que era necessário separar algumas mulheres que pudessem servir em áreas específicas. Mulheres que precisam voar, flechas como eu, e que apenas dependiam de um arco que as lançasse. Há áreas de atuação nas quais não posso estar. Por mais que eu quisesse apoiar todas, o tempo de ser arco implica entender que a flecha é lançada, mas o arco não. Ele permanece nas mãos do arqueiro. O lugar de ser arco é um lugar novo para mim. Talvez seja para você também. A questão é saber identificar os tempos e entender que função devem desempenhar a ser de arco ou de ser flecha. Para descobrirmos se somos arco ou flecha, precisamos conhecer um pouco sobre a história de cada uma, pois muitas mulheres são flechas que precisam ser lançadas, desde que, pelo primeiro momento, discernem a função. O Salmo 127 diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E esse texto traz considerações importantes demais. A primeira delas é o versículo que fala sobre filhos nascidos na juventude. Ou seja, trata-se de filhos pequenos. Aqui cabe uma pergunta. Você foi lançada pela família que deveria funcionar como arco? Muitas flechas falharam em seu propósito porque o arco falhou. Por isso, muitos de nós tivemos que lidar com o primeiro arco quebrado, ineficiente ou simplesmente ausente. É provável que muitas das improváveis tinham vindo de uma família sem pai ou mãe. E sem um pai, ou seja, sem um guerreiro que lançasse o arco. Outras, do ponto de vista ministerial, acabaram se submetendo a um pastoreio imaturo, o que lhe causou diversas feridas. Isso porque líderes feridos geram pessoas feridas. Pessoas feridas ferem. Muitas flechas estão desperdiçadas no chão, como por não estarem em uma aljava apropriada ou nas mãos de um guerreiro que pode lançá-las. E é justamente por isso que Deus tem levantado líderes saudáveis que possam ser arcos, que se essas flechas precisarem para alcançar o seu destino, acontece. O arco precisa saber o seu tempo, o tempo certo de ser a pessoa que lança a flecha para ser destino, ou seja, o tempo de impulsionar alguém. Já as flechas precisam compreender que deverão estar alternadamente em 3 ambientes: na aljava,
no ponto de mira ou rumo ao alvo determinado. O que ela está na aljava? Na aljava, o tempo dela de estar na aljava tem, no entanto, uma particularidade. Escutem vocês, ilhas. Ouçam vocês, nações distantes. Antes de nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, ele me escolheu. Ele me tornou uma flecha polida. Escondeu-me na sua aljava. E ele me disse, você é meu servo, Israel, quem eu mostrei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho um afadigado, sem qualquer propósito. Tenha gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que é devido está na mão do Senhor. A minha recompensa está com o Senhor. E agora o Senhor diz, aquele que tomou no ventre para ser seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel, ele mesmo, pois sou honrado aos seus olhos, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, para você é coisa pequena demais, meu servo, para restaurar a tribo de Jacó, trazer de volta aqueles que de Israel eu guardei. Também farei de você uma luz para o gentil, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado, detestado pelas nações, servo dos governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel, quem o escolheu. Isaías 49, do 1 ao 7. Sabes que o tempo de estar escondida na aljava é necessário e vai fazer parte da trajetória de toda flecha escolhida pelo Senhor. Esse texto foi liberado sobre Santa Catarina em um evento de ministros, qual eu estava participando. E lá nesse estado, estavam 6 pessoas e tivemos a alegria de receber profeticamente essa palavra sobre o estado. Creio que Deus tem cumprido essa profecia e ainda levantará e lançará muitas flechas escondidas aqui. Uma das características das flechas é justamente o tempo de estar na aljava, o tempo de ser escondida pelo Senhor. Como flechas do Senhor, precisamos saber que Ele nos afia, prepara e nos esconderá. Muitas vezes esse processo, Ele nos afiará, nos preparará. E estar na aljava significa estar em um lugar seguro no qual Deus pode ministrar nos corações. Lembre-se que a aljava era um tipo de estojo em que se guardava e transportava as flechas e que era carregado nas costas do guerreiro. Onde quer que ele fosse, a aljava seguia com ele. Ai, ai, meu Deus, é muito forte. No tempo com Deus, ele ministrou no meu coração sobre efeitos do trabalho no qual muitas mulheres, na minha visão, parecia inútil. A sensação era de inutilidade, era de intensa, e era tão intensa que resisti muito a disponibilizar as mensagens no YouTube, a fazer as coisas que eram necessárias para muitas flechas que se sentem perdidas, caídas no chão, sem propósito. Deus devolverá o propósito por meio de arcos específicos que ele usará para lançá-las no seu destino certo. Para isso, tenha sempre em mente que, quando escondemos algo, é porque o consideramos precioso. É comum guardarmos as coisas de maior valor em casa. O mesmo princípio é verdadeiro na natureza. Tudo que é precioso está escondido na terra. Precisa ser cavado, buscado para ser encontrado. Assim também são os tesouros de Deus, que Deus tem depositado em nós. Deus nos escondeu para um propósito maior. O tempo de se tornar arco. O arco também tem características e procedimentos peculiares. Ele também é escondido para ser dobrado, sofrendo uma transição, assim como nosso desenvolvimento e crescimento passam por transições. Alguns dias ouvi alguém explicar o processo da transição do arco, da criação do arco. Para ser feito, precisa ser amarrado nas pontas, a fim de ser dobrado e conseguir a envergadura própria de um arco. Não raramente é assim nos sentimos. Pois Deus parece fechar a nossa boca, amarrar os nossos pés, colocar dentro de casa, o que nos dá a sensação de vazio e de inutilidade. Há uma das características imprescindíveis do arco e na vida daqueles que Deus usará para lançar pessoas é a flexibilidade. Uau! Sem flexibilidade, o arco não quebrará ou será dobrado. Por essa razão, Deus nos permite ser quebradas, dobradas e rebaixadas. Não para nos humilhar diante dos demais, mas para aprendermos que somos flexíveis e adquirimos um formato que Ele deseja. E a transição é difícil. Quando estamos habituados a ir longe como flechas, mas no tempo de se arco, amarradas, dobradas, para poder cumprir a nova função, ser arco dói. E é por isso que Deus tem levantado os homens e mulheres calejados, que já foram dobrados e estendidos de uma forma que possui envergadura ideal para lançarem flechas ao seu destino. Precisamos de homens e mulheres que sejam arcos na vida de pessoas e que olhem com olhares fixamente e dirigem o nosso foco para que realmente tenha valor. Uma peculiaridade impressionante do arco é estar sempre nas mãos do arqueiro.
estar até mesmo à frente do arqueiro. E diferentemente das flechas que ficam atrás e na maioria das vezes não tem noção alguma do que vai acontecer, o arco vê a flecha que a flecha desconhece. Está sempre apontado para o destino da flecha, porque sua visão é antecipada. Ai, que forte. Ai, que forte. Até então, ninguém sabe do meu desejo. Agora escuta. Deus foi muito específico quando ele tem o chamado. Deus está levantando arcos e flechas nesse tempo. Portanto, devemos discernir os tempos, pois sempre transitamos entre arco e flecha na vida de pessoas. Em alguns momentos somos arcos, em outros somos flecha, mas em todo o tempo, Deus deseja estar conosco e nos unir ao que Ele está fazendo. Arcos são mães e pais espirituais, e como precisamos deles. Escrevo como um pai, meus filhos. Amo vocês. Quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para que vocês tenham feito errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Foi quando Jesus me levou a proclamar a vocês a mensagem de Deus que me tornei pai de vocês. 1 Coríntios 4 e 15.